A luta pelas causas ligadas às mulheres tem ganhado força e também chegado às ruas e às plataformas virtuais, tentando efetivar os nossos direitos e a necessidade urgente de reconhecimento, redistribuição e equidade de participação. Corpos nas ruas e corpos que não aparecem, mas estão se expressando virtualmente. Esses são alguns dos trechos dessa densa obra Por que somos poucas mulheres eleitas a mandatos públicos, obra recentemente lançada, não só em Caxias do Sul, como em todo o estado. Tivemos recentemente também um lançamento na própria Assembleia Legislativa do Estado, da qual aqui minha convidada já foi deputada estadual por 2 mandatos. E de imediato aqui então vamos saudar a professora escritora, porque a senhora está aqui por ter lançado um livro e ser escritora, Marisa Formo Dalla Vecchia. É uma honra tê-la conosco aqui no estúdio da TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder expandir a mais pessoas as questões que estão na obra, porque ela é fruto da minha tese de doutorado. Quando terminei a função eleitoral, eu acabei me dando uma tarefa de realizar a produção de uma obra em torno das mulheres que foram eleitas na cidade. Só que achei que era prudente e necessário voltar a estudar, porque nos 20 anos que estive em funções ou executiva ou legislativa, não me permitiram estar atualizada em todas as metodologias ou as visões teóricas atuais. Me inscrevi para fazer doutorado, para que eu pudesse produzir uma obra que tivesse a consistência, a qualidade e a identidade das mulheres que foram eleitas nesta cidade. Eu aqui fazendo já uma folhada rápida de apêndice. Nós temos aqui praticamente 18, se não me engano, nomes aqui de vereadoras da casa ao longo da história, e depois aqui findando com o seu próprio nome, mas aí não como ex-vereadora, como política da cidade, foi vice-prefeito, enfim. E os números são muito, com perdão pela palavra, mas insignificantes em relação aos números de homens, evidentemente. Então nós temos poucas vereadoras ao longo da história. Quando a Câmara atinge uma legislatura com 5, 6 vereadoras, ou em dados momentos isso varia, conforme o acesso de suplentes, é motivo de comemoração. Ao longo da história da própria casa aí, nós temos mais do que centenária, só 3 presidentes. Então são números muito ínfimos, mas que ainda geram comemorações, volta e meia, quando acontece. A senhora mesma, no lançamento que eu citei aqui na Assembleia Legislativa, provocou o pessoal. Mas olha que galeria pequena aqui, nós conseguimos reunir todas as mulheres aqui. Se fosse todos os homens, seria impossível, né? Então eu gostaria que a senhora comentasse também à luz dessa lógica. Veja, esta obra, ela é fruto, então, de uma tese de doutorado, mas na qual ela tem um período. Eu fiz estudo de 2000 até 2014, de 1960, que foi a primeira vez que uma mulher foi eleita em Caxias do Sul como vereadora. Porque depois, como vice-prefeita, eu fui a primeira em 1996, e como deputada estadual, eu também fui a primeira eleita só por Caxias em 2006. E com isto a gente evidencia que a diferença da presença feminina com a masculina é muito grande. Veja, até 2014, a Câmara de Vereadores de Caxias elegeu 97% foram homens. 97%. 3% foram mulheres. Imagina como vice-prefeitas ou prefeitas, prefeita nunca. E eu fui a primeira candidata a prefeita, sabe quando? Em 2004. E a primeira eleita foi em 1996.
A segunda eleita foi a Justina em 2000 como vice-prefeita. Isso. E agora a Paula Iores, que está fora do período, mas que nós identificamos ali nos apêndices. Todas as inclusive mulheres as vereadoras posteriores, como eu citei. Todas elas. Como eu citei ali. Eu até provoquei que espero que alguém mais faça a continuidade de 2014 até a próxima legislatura. Faça um estudo dentro da metodologia que eu fiz para que se tenha a história e a valoração do que foi estudado de todas as mulheres. E no seu corte de pesquisa ali, quando a senhora citava 2014, se eu não estou enganado, não, eu acho que é a legislatura posterior, de 17 a 20, não, 17 a 20 não, mas nesse período aí, se não me engano, era só a Denise Pessoa. A Denise ficou ela é a única mulher. Uma única mulher durante toda uma legislatura aqui na Câmara de Vereadores, sem dúvida nenhuma. Então isso foi, imagina, ter só uma mulher ali. Aí depois aumenta um pouquinho, né? E como deputadas, você vê, a Maria Helena Sartori e eu também fomos as únicas de Caxias eleitas na história da cidade. E a Ana Corso foi a primeira suplente como deputada federal. Que assumiu. E assim como a Maria Helena Sartori, como suplente, também foi a primeira que assumiu como deputada estadual. Então, nós temos uma história de uma representação muito pequena perante a realidade social. Mas nós tivemos agora a ex-vereadora presidente da casa, que é a Denise Pessoa, que fez o caminho direto de vereadora para deputada federal, que era um feito alcançado por homens. Nós tivemos lá o ex-vereador que dá nome ao nosso plenário, o deputado Nadir Rossetti, o Assis Melo, o Mauro Pereira, o Pepe Vargas. Mas, enfim, a mulher aí foi a Denise. A Denise foi a primeira. O Maurício Marcon também fez o caminho direto. E nesse sentido nós estamos avançando. Cada vez mais tem havido aumento das mulheres em todas as instâncias. O executivo ainda é o menor. Há mais votação em relação às mulheres dos legislativos, tanto estadual como municipal. O federal é ainda mais restrito. Veja o Rio Grande do Sul, há quantos anos só tinha uma mulher que era a deputada Maria do Rosário, durante muitos anos, né? Que continua lá. Mas enfim, agora temos muitas outras deputadas nessa última legislatura. Por que acontece isso? Eu me indagava o que acontece na sociedade, especialmente da nossa região, de cultura italiana, que valoriza muito a mãe, que valoriza muito a família, que valoriza muito o papel da mulher como la mamma, la nonna, que é a que acolhe, a que organiza a vida. Por que quando chega na hora de ir para espaços de poder institucional, quer seja nas empresas, em todas as organizações e mesmo nas partidárias, por que as mulheres não assumem? O que acontece na cultura geral ou da sociedade em geral, ou o que acontece interiormente na vida das mulheres? Uhum. E por que aquelas que conseguimos ser eleitas dentro de uma realidade que não tem isto como prioridade? E aí eu comecei a estudar muito esse assunto para ver o que eu encontrava de respostas. Mas você quer me fazer uma pergunta? Sim, então recapitulando o que nós falávamos, dos vereadores que cumpriram aquele caminho direto. A deputada federal, lembrei de alguns, como por exemplo Nadir Rossetti, que dá nome ao nosso plenário, o deputado Nadir Rossetti, Assis Melo, Mauro Pereira, Maurício Marcon, e agora, mais recentemente, a Denise Pessoa, que se coloca como a primeira mulher a fazer esse caminho direto. Ela que foi recentemente presidente da casa, inclusive depois de longas legislaturas na casa, iniciada lá em 2009. Mas, enfim, a raiz da pesquisa aqui começa a pegar esse vínculo de mulheres com a docência, por exemplo. Eu estou lhe chamando de professora porque a senhora, de fato, traçou uma carreira longa, de décadas, na docência. E aqui nós pegamos lá Esther Benvenu, que foi a primeira vereadora, enfim. A docência vai colocando a mulher com uma certa autonomia e projeção social e acaba se tornando quase que um entremeio ou um caminho provocativo para ascender na cena pública e ganhar destaque político.
o livro começa a chamar atenção nesse sentido, de que apesar de, ainda que é um olhar muito machista, mas que não deixa de acontecer, as obrigações domésticas, o cuidado do lar, a educação dos filhos, enfim, que daí é quase que uma concepção positivista, assim, da mulher ali focada no lar. Esse é o teu lugar. Mas digamos assim, ela começa a ganhar autonomia e projeção social a ponto de se eleger em cargos eletivos, com perdão pela redundância. Então, eu gostaria de, a partir dessa força motriz da obra, que a senhora fosse trabalhando até agora, em que, temos poucas mulheres, mas já não é algo tão chocante que uma mulher se eleja ou ocupe um posto elevado. Veja, aqui em Caxias, eu não queria concluir por mim e nem pelas constatações do senso comum. Por isso que eu voltei a estudar e por isso que eu utilizei todas as obras possíveis de pesquisa local e regional para entender se nossa região, de fato, ela é patriarcal. Porque é fácil dizer, eu preciso criar argumentos para tal. Ou dizer que a nossa sociedade é machista, mas que estudos me mostram que isso acontece? Ou dizer que esta sociedade regional, ela tem uma cultura de dominação sobre as mulheres, ou ela tem uma cultura de exclusão do poder para as mulheres. Então, eu fui investigar em todas as pesquisas realizadas em torno da nossa região, e nesses temas todos, sob o ponto de vista econômico, político-partidário, religioso, cultural, educacional. E encontrei pesquisas em todas estas áreas, e eu começo a obra mostrando o que fez Lorraine Girão, Maria Abel Machado, Vânia Herédia. Também eu trago aqui as pesquisas que foram feitas por Vitalina Froze, por Nilda Estecanella, onde elas todas vão investigando, e o trabalho que o Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias fez, onde ele mostrou que em todos os níveis de formação e em todas as ocupações e tipos de trabalho e profissões, a nossa região paga diferente homens e mulheres. Onde não paga diferente, por exemplo, o funcionalismo público não tem diferença de sexo para ter salário. Sim, é um padrão. É um padrão. Então, esse fato se dá nas funções de caráter privado. Na função pública, isto não se diferencia, mas o que se diferencia na função pública é a ocupação de cargos de poder. Sim, o secretário, o chefe, o diretor, enfim, aí começa. Assim como, veja, nas escolas, já que você me levantou a questão da educação e da profissão de professora, tem pouquíssimos homens que são professores nas escolas, em relação ao número de mulheres. Vai ver o número de homens que são eleitos. Houve períodos que eram próximos à equidade de participação, às vezes até períodos da história, maior o número de homens que eram diretores do que mulheres. O diretor da escola. Da escola. Sim. Então, a própria mulher, ela absorveu tanto a dependência e a subordinação, que acha natural eleger os homens para as funções que elas são naturalmente vivendo dentro da sua profissão. Sim, é um percentual que não fecha, porque é uma média nacional. Pouco mais de 50% do eleitorado é composto por mulheres. E sobre a história de se as mulheres fazemos da profissão de professoras um espaço para chegar a funções políticas, na pesquisa que eu fiz, na história, eu trabalhei em cima da seguinte forma: entrevistas que hoje estão no arquivo histórico, a história produzida por entrevista a cada uma das mulheres ou a seus familiares, porque houve pessoas que não fizeram entrevista, mas aí os familiares ou assessores de quem foi eleito ajudou a compor, e nenhuma das 9 mulheres eleitas daquele período na Câmara de Vereadores, elas decidiram ser políticas e concorrer em processos eleitorais. Eram professoras que se tornaram conhecidas e reconhecidas, e por isso também convidadas para funções eleitorais. Claro, porque daí não podemos ser inocentes. Quando são compostas as nominatas, a senhora sabe muito bem como é que funciona isso, há um interesse também de atingir o coeficiente eleitoral. Então, daqui a pouco lá o presidente do partido, o secretário, pensa o seguinte:
Bom, além de termos que apresentar mulheres candidatas, porque é importante o partido ter mulheres candidatas, peraí, mas essa aqui vai trazer muitos votos. Daqui a pouco ela não se elege, mas ajuda na nominata do partido. Aí quando vê a mulher está lá eleita. Bom, agora... Olha, veja só, daria para fazer uma história muito linda. Por exemplo, a Esther Troian Benvenuti, o marido dela foi primeiro consultado pelo Armando Biasus antes de consultar a própria Esther. O Armando Biasus, o marido precisou dar um aval. Ele perguntou, você autoriza que a sua mulher seja candidata? Ele autorizou e aí o Armando chamou a Esther e disse, já falei com o teu marido, ele concordou. Está tudo certo. Está tudo certo. Essa relação de dominação e de subordinação, ela está num permanente ir e vir na nossa sociedade. E nós, as mulheres, somos muito responsáveis por isso. Professora, vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo em torno do livro Por que Somos Poucas Mulheres Eleitas a Mandatos Públicos e de imediato, como sempre fazemos aqui no Café com Letras, chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Bom, as dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Marisa Fórmulo Dalla Vecchia. Eu vou pedir que a senhora, de forma breve, compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento. Dicas podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que a senhora entenda que quem está nos acompanhando agora precisa correr atrás e ler também. As dicas estão com a senhora. Veja, eu vou aproveitar para dar dicas sobre as obras que me serviram de fonte histórica ou conceitual, porque eu trabalhei autores que são pouco conhecidos nos trabalhos locais, como é o caso da... Deixa eu me ver qual que eu começo, porque são várias agora. Tem uma... As pesquisas locais. Primeiro, as historiadoras e sociólogas a senhora citou locais, várias que eu citei antes. No início da obra, que é a Maria Bel Machado, da obra Mulheres Sem Rosto, da Lorane Girão, a Submissão Feminina, as mulheres do meio rural, a professora Vânia Herédia sobre a sociologia da vida local, da cultura local, a professora Nilda Stecanello sobre os direitos das mulheres, que ela tem uma obra que trata disso. E também sugiro uma leitura em torno da obra do Dussel, de um homem. O Dussel ele faleceu há pouco, é um filósofo argentino, onde ele escreve uma obra sobre a submissão feminina. Ele diz que a mulher é um ser submisso. E ele faz uma análise dos filósofos na história da filosofia grega, em especial, mostrando como nós temos uma compreensão filosófica machista, patriarcal, e que está na estrutura da própria sociedade grega, assim como está na estrutura da sociedade hebraica. Por isso que a igreja vem mantendo muito uma tradição que vem da própria organização da sociedade hebraica, de submissão e de resignação como uma condição de valorizar e reconhecer a mulher. Isso é uma falsa compreensão do papel das mulheres da sociedade. E dentro dessas visões, eu destaco esses autores neste momento. Professora, gostaria de trazer mais para cá. Se naquele momento, quando a senhora fala aqui do corpus de pesquisa, das primeiras figuras proeminentes na política caxiense, digamos assim, um ciclo do qual a senhora continua fazendo parte, embora não seja mais mandatária, pelo menos por enquanto. Como que tem sido agora a senhora visualizando no cenário atual? O que faz com que as mulheres ganhem destaque? Nós vivemos num momento de ativismo por redes sociais. Outro fator que é interessante, é muito enfatizado o papel da chamada bancada feminina, em que mulheres começam a fazer, mulheres parlamentares, de modo geral, isso nas casas legislativas tem um destaque maior, desenvolve ações conjuntas, independentemente de partido. Por exemplo, aqui na Câmara nós temos uma intitulada Procuradoria da Mulher, que trata de interesses voltados às mulheres, obviamente, e as vereadoras se revezam, digamos assim, na liderança dessa Procuradoria ano a ano. É que a senhora enxerga isso, que acaba se tornando um trabalho pluripartidário, que extrapola, digamos assim, aquela limitação, não, mas eu não vou me alinhar tanto com
com essa aqui, porque ela é de esquerda, eu sou de direita, ou vice-versa, enfim. O gênero une os parlamentares. Sem dúvida nenhuma, e é um avanço. Inclusive, aqui na casa foi a vereadora Ana Corso, proponente da criação da Procuradoria da Mulher, e quem preside este ano também foi feito o lançamento do livro na Câmara via a coordenação, que não é do meu partido originário, e eu tive um carinho, uma aceitação, uma organização espetacular. Nós estamos aprendendo como mulheres a nos unirmos e nos ajudarmos a ter reconhecimento. E uma das questões que me afetou muito na obra e que me mexeu interiormente comigo, sabe? Foi o estudo da Nancy Fraser, que era isso que eu queria também citar como uma obra importante para ser lida. Porque ela levanta a questão que o reconhecimento é um direito, não é um favor. Por que interessa tanto a sociedade deixar as mulheres invisíveis na sua capacidade, no seu poder, nas suas contribuições? É porque houve um costume que virou uma disposição permanente, e aí tem um autor que eu trabalho que ele mostra que a disposição é a conduta que nós temos, que ela perpassa a história da nossa caminhada. Por isso que eu fiz planilhas, que deu 100 páginas, que não estão no livro, onde eu identifiquei os acontecimentos da vida de cada uma de nós, as eleitas, o que nos marcou em cada fase da vida. E dentro disto, a disposição é uma conduta que ela fica meio que marcando a minha história, marcando a sua história, marcando a história dos homens que aprenderam a dominar, a mandar e a ter o poder. E isso se reproduz dentro da igreja, se reproduz nas empresas, se reproduz nas casas legislativas, se reproduz dentro dos partidos, que é muito forte esta questão nos próprios partidos, que inclusive eles só colocam 30% para garantir mais homens. Tem partidos que fazem isso só para garantir mais homens, que se não tem 30% das mulheres, não dá para incluir o total de homens previstos para os processos eleitorais. Então, esta cultura, e eu contribuí com a obra para tornar tudo isso visível e provar por pesquisas que nós mesmas mulheres aceitamos esta submissão, e os homens é mais cômodo para eles serem assim, porque toda a sua história de vida lhes deu esse privilégio e esse lugar. Então, eu não sou contra os homens. Não. Eu quero dizer que eu sou favorável. O caminho é de equidade, na verdade. Exatamente. Na verdade, a obra ela chama a atenção para que sejam iguais num cenário de desigualdade. Eu lembro da sua colega de partido, a vereadora Ana Corso, quando se discutiu em plenários as cotas. Hoje as cotas praticamente, esperamos que sim, mas já é um debate praticamente assimilado. Mas teria que ser. Tem gente querendo mudar a lei no Congresso. Mas a vereadora Ana Corso sempre diz o seguinte: a cota não é um privilégio. A cota é para colocar os desiguais num patamar igualitário. Então a senhora basicamente aqui discute o seguinte: nós só queremos que as mulheres também estejam num patamar igualitário de representatividade. Ponto. Eu gostaria de tratar nessa reta final, professora, antes do início do nosso bate-papo, a senhora comentava: Fábio, eu tive o privilégio de conviver com todas as mulheres que estão retratadas aqui no livro, desde lá da Esther Benvenu, percorrendo todas as eleitas, independentemente de partido. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouco algumas curiosidades. Eu citei aqui de forma esparsa algumas personagens que apareciam aqui no nosso bate-papo, mas que intimidades ou situações que a senhora teve com algumas dessas personagens que possam ter lhe ajudado também a pensar sobre o assunto. Olha, Fábio, eu agradeço porque a Esther Troian Benvenuti, eu a conheci quando eu criança, eu tinha 6 anos de idade, hoje tenho 77. Olha então só. Faz 71 anos que ela que me autorizou a entrar na escola sem ter o direito de estar matriculada. Então, eu garanti o direito sem ter lei a meu favor. Portanto, direito, lei e justiça não estão sempre juntos. Eu aprendi desde criança e por isso que eu acho que eu levei sempre uma vida forte de enfrentamento do luto pelo direito. Mas também pela justiça, porque nem sempre justiça e direito também fecham. Segundo, a Esther, então, me marcou muito desde criança. A Irona Binger foi diretora da Escola Santa Catarina e eu trabalhava no Imigrante, fazíamos muito... Mas ela também foi minha aluna na universidade em 72, a Iró.
a Raquel Graciotin, fomos companheiras da luta pela anistia desde a década de 70, trabalhamos juntas. E ela também foi autora da lei que exige o ensino de educação para os direitos humanos na rede municipal, e eu ajudei a fazer a primeira cartilha para discutir nas escolas do município a consciência de direitos. A Geni Petef é minha amiga e vizinha de infância, minha prima, em 2º grau, e convivemos muitos anos, e foi uma das pessoas com quem tivemos muitas divergências e diferenças políticas, mas não deixamos de nos querer bem e nos ajudar a enfrentar a luta. A Ana Corso, aliás, a Geni me dava carona todo dia, porque eu fazia técnica em contabilidade lá no São Carlos, e ela era minha vizinha, eu e ela estávamos quase que diariamente juntas. A senhora citou a Ana. A Ana Corso e a Silvana Piroli, as três fomos eleitas em 96, junto com o Pepe, prefeito, e a Ana vereadora e a Silvana. E a Ana é uma grande companheira, e aqui uma das coisas que nos acontecia muito, eu e a Ana, eles me chamavam de Ana e chamavam Ana de Marisa. Legal. Muitas vezes eles diziam, como é que está a Ana? Quando sabe, e perguntavam a Ana e chamavam ela de Marisa, e o Pepe que tinha que dar as explicações. A Silvana, então, como uma grande companheira desde aquele período, ela inclusive enfrentando as duas, a Ana e a Silvana, as únicas que tinham crianças pequenas e enfrentaram os mandatos. Isso me marcou muito, porque as duas carregavam as crianças junto para as ações partidárias. E depois delas duas, a subsequente foi a Denise Pessoa. E desse grupo, então, de vereadoras, convivi com todas. A Silvana, aliás, a Justina 11, que também foi a vice-prefeita em 2000, também era minha companheira do Centro de Direitos Humanos, e trabalhávamos, inclusive, na luta para que a Coca-Cola não absorvesse o Arroio do Ouro. Foi um trabalho que nós fizemos junto com o Centro de Direitos Humanos. E a Maria Helena Sartori, eu não quero deixar a Maria Helena. E a Maria Helena Sartori, nós juntas trabalhamos, sabe quando? A vinda do Paulo Freire, em 84, a Maria Helena Sartori era presidente do CEPERLES, eu coordenava pela universidade o evento, e fizemos um trabalho muito grande com o PMDB à época na prefeitura. Que loucura. Então, eu trabalhei muito por causas e por lutas, e não por partidos. O partido é um instrumento. Eles têm posições e lutas diferentes, mas eu nunca deixei de trabalhar por sectarismo. Isto ninguém pode me acusar. Um minutinho só, porque nós já estamos além do tempo, mas como é que a senhora vê essa nova geração agora, vereadoras que nós temos aqui na casa de primeiro mandato? Eu vou evitar citar nomes, mas algumas suplentes que já entraram e saíram, lideranças que devem concorrer aos mais diversos cargos aí, tanto a vereadora, daqui a pouco compondo uma chapa ao executivo, ou já na eleição subsequente, daqui a pouco a deputadas. Como é que a senhora vê a nova geração de políticas caxienses? Antes da nova geração, eu deixei a citar o nome da Rosane Ampchi, que foi também uma das vereadoras eleitas no mandato que eu me referi. E também eu preciso dizer que de todas nós, predominantemente nascemos na colônia. Isso foi uma coisa muito importante, e precisaria entender melhor porque que nós fomos eleitas. Por sermos professoras, também nos ajudou, mas por que professoras que tiveram que vir da colônia para sair das suas casas para estudar? Muito bem. Essa é uma novidade que pouca gente explorou também, o valor que tem a educação no processo de formação política. E na questão da nova geração, é uma nova geração que tem valores diferentes, não, luta por valores de outras gerações, mas que passa por experiências e processos eleitorais diferentes. Nós todas, ninguém foi eleita com o auxílio da internet. Nós fomos eleitas, e a tese diz isto, por um processo de reconhecimento por estarmos permanentemente em lutas. A maioria fomos eleitas depois dos 40 anos. Só a Denise foi eleita com 20 e poucos anos. E Estela Balardi. Agora, mas sim. Até 2014. Sim, no objeto de pesquisa. Depois a Estela Balardi se tornou mais jovem. Mas diferente da nossa história que está nesse livro, se eu fosse fazer a história das jovens de hoje, eu teria que fazer uma análise de outras relações daquelas que eu fiz. Por exemplo,
a força da internet, com todas as suas formas de comunicação, através de todas as redes que não são sociais, das redes virtuais, porque sociais nem sempre elas estão contribuindo, elas estão destruindo relações, né? E precisamos, me parece que para avançar a geração de mulheres, continuar com esse espírito de integração feminina. Buscando homens como aliados, porque querendo ou não, quem tem poder ainda na sociedade são vocês homens. Nós estamos lutando para ter um mínimo de reconhecimento para estar no nosso lugar de equidade, que vai demorar um pouco na história. Que era do que falávamos anteriormente. E que vai demorar um pouco na história, mas eu acredito, a equidade se constrói, as jovens estão lutando para isso, essa nova geração, a redistribuição, ela está se dando com mais justiça do que quando nós fomos eleitas, porque hoje os partidos têm um fundo partidário e eles têm destinação para recursos para as mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres mais excluídas, que têm mais direitos que nós, as brancas, que tivemos outra condição, e outra condição cultural, inclusive. E essa nova geração também precisa continuar unida, como estão fazendo hoje, e as redes sociais têm sido uma grande alternativa. Mas não dá para se perder. O desafio que eu vejo hoje, sabe qual é? As redes criam bolhas de informação. E as verdades ficam muito parciais em cada bolha. É preciso romper com estas bolhas de informação e ter uma atitude crítica para ter uma visão de mundo com o conjunto dos problemas do mundo e não as questões apenas que circulam nas pequenas bolhas. Bem, professora, vou tomar suas considerações agora como as últimas. É um tema inesgotável e muito interessante, sobretudo aqui numa casa legislativa que tem tudo a ver o livro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Um abraço a quem nos assiste e desejo que todos nós consigamos reconhecer as mulheres, não porque somos mulheres, mas porque somos seres humanos e temos direitos ao nosso reconhecimento. Muito bonitas as palavras. Acabamos de conversar, então, com a professora, escritora Marisa Fórmulo Dalla Vecchia, ela que acaba de nos brindar aqui com o livro Por que Somos Poucas Mulheres Eleitas a Mandatos Públicos, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e por todo o estado, e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.